Olá, Karine Esmarioto por aqui e hoje é dia de podcast. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que é especialista e ela vai falar do poder da marca. Qual é o poder da sua marca? Com vocês, Loiane. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Agradeço pelo convite. E exatamente, hoje vamos falar tudo a respeito das marcas, as dúvidas que as pessoas têm com relação às suas marcas pessoais, né? Então, hoje eu trabalho com a questão da mentoria de marca pessoal e posicionamento de marca, né? Como que a pessoa faz hoje para se diferenciar no mercado, como que ela faz para ela se conectar de forma genuína com o cliente dela. Então, aborda todos esses assuntos, né? Que é a questão mesmo de como você se posicionar e esse poder que a marca pessoal das pessoas tem, que às vezes elas nem sabem que realmente tem, né? Eu sempre digo, né, que pessoas compram de pessoas. E muitas vezes eu vou falar por mim, né? Muitas vezes eu queria só querer ser uma boa profissional. Eu não queria parecer ser. E a partir do momento que eu entendi que eu precisava parecer também ser uma boa profissional, eu falo que o jogo virou, né? É mais ou menos assim que funciona. Isso. A gente fala muito sobre a questão da valorização, né? Então, às vezes, eu falo assim da experiência que eu tenho com as clientes que chegam para mim, né? Então, às vezes, elas são muito boas no que elas fazem, só que elas não conseguem ver isso, né? Eu sempre falo, a maior dor minha é ver o oceano em quem se vê como riacho. Eu, ai meu Deus, se ela soubesse o potencial que ela tem, né? Então, eu acho assim que o primeiro passo, né? Quem fala assim, hoje eu quero me posicionar, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ela olhar para dentro, né? Eu sempre falo, pega uma folha em branco, mas mergulha em você. Né? Porque você vai colocar para fora e as pessoas vão se conectar com você, com aquilo que você é. Só que você precisa saber quem você é, né? Porque como é que você vai comunicar uma coisa que você não sabe, entende? Então, a primeira coisa é o autoconhecimento, né? E eu acredito que isso já é já abre, né? Que eu falo muito da questão da clareza. Quanto mais clareza você tem sobre quem você é, o que você quer, para onde você está indo, né? Melhor. Porque hoje a gente tem muita interferência externa, né? Você olha na rede social, tudo lhe parece conveniente. Ai, aquela pessoa tá fazendo, que legal, vou fazer também. Só que quando você vai aplicar aquilo dentro da tua marca, não tem nada a ver com você. E aí você vira um personagem. E aí fica difícil. E aí elas ficam frustradas. Né? E aí, porque isso não serve para mim. Trabalho fingir, né? Exato. Eu sempre falo que eu sou corretora raiz, né? Que eu trabalho de uma forma, olhar no olho do cliente, apertar na mão dele, fazer as visitas é dessa forma que eu gosto. E muitas vezes o corretor, eu vou falar porque eu recebo alguns relatos, né? Fala, mas eu quero fazer desse jeito, eu quero ser assim. Só que quando chega na frente do cliente, ele não dá conta daquele personagem. Não sei se tu já recebeu algum caso, ou tu tenta trabalhar isso com a pessoa dizendo, não, olha, você precisa seguir esse caminho. Que você é, exato. Sim, eu já recebi, até eu trabalho com a questão dos arquétipos, né? Que a questão arquetípica ela é muito sensorial. E eu chego a receber, por exemplo, teve 2 clientes minhas que elas já tinham passado por um processo, só que assim, gente, trabalhar com arquétipo é uma coisa muito séria, porque se você aplica hoje uma simbologia errada dentro da tua comunicação, você gera um ruído enorme e às vezes você afasta cliente, que era o que tinha acontecido. Porque daí a pessoa chegou e falou assim, olhou para as paredes e falou assim, meu Deus, você é o arquétipo do governante. Lá foi a cliente, então, eu quero passar empoderamento, eu tenho que ser uma governante. Só que não tinha nada a ver com o perfil dela e muito menos com o perfil da cliente dela, que esse é o gatilho do negócio, né? Não é o que eu sou, mas eu tenho que entender também o que o meu cliente está buscando de transformação através de mim. E aí a pessoa aplicava aquilo e justamente virava um personagem, era difícil para ela manter aquilo, tanto dentro quanto fora do negócio, porque isso é uma coisa que eu também falo, marca pessoal não se faz só no Instagram, né? Você é uma marca quando você está no supermercado, quando você está em qualquer lugar. Então, como é que você vai manter aquilo? Aí você tá, né, governante no teu perfil, mas no dia a dia, tipo, você é um herói, aquela moça que sai de tênis e jaqueta, né? Não tem como, Sim. Entende? Então, tipo, ficava difícil e aí é justamente, daí começa a gerar frustração, entende? Você perde completamente a conexão com o teu cliente. Então, isso que é muito sério. Porque
Porque, por exemplo, assim, teve cliente que aplicou um arquétipo que não era o dela, daí quando chegou ele me falou, eu tô desesperada, porque, tipo, meus clientes estão sumindo, cliente de 10 anos, né? E aí, quando a gente foi ver, era a aplicação de um arquétipo que tinham passado para ela, que não tinha nada a ver com ela. Sim. Entende? Então, por isso que eu falo, não adianta, gente. A primeira coisa é você entender de você, para daí você conseguir comunicar, né? Sim. Ninguém comunica nada se não souber o que comunicar, né? Eu falo assim com os vendedores. A gente fala mais para corretores e corretoras de imóveis, né? Que podcast é mais relacionado a corretores. Mas o vendedor, no geral, né? Ele, muitas vezes, ele não consegue comunicar quem ele é, e pessoas compram de pessoas e automaticamente tu acaba perdendo as vendas. Porque esse negócio que tu falou é muito engraçado, né? De não sair, tipo, toda, né, maltrapilha, digamos assim, né? Começou de Brusque a gente tinha que cuidar para ir no supermercado. Mas hoje eu tomo esse cuidado. Acho que principalmente depois que tu participou da imersão, porque às vezes eu andava, né, em balneário de tênis, de roupa de academia e tal. Se tu tá correndo, tá tudo certo. Tá tudo certo, mas eu ia no mercado. Aí eu fiquei pensando, a Loiane falou, né? Aí eles até brincam comigo lá em casa. E aí, vestida de corretora de imóveis? Sim, claro, porque eu nunca sei quando eu vou encontrar um cliente, né? Exatamente, eu sempre falo. Tem algumas vezes, né? Que essa é uma questão que eu trato também durante a mentoria, né? Que fala assim, cuida da tua imagem, né? Sim. Porque hoje tem estudos sobre isso. A pessoa ela leva 2 segundos para fazer uma primeira impressão sobre você e nos próximos 4 minutos ela vai tentar racionalizar aquilo, né? Então ela vai tentar colocar aquilo na mente dela. Mas pensa que você tem 2 segundos para gerar uma boa impressão. Sim. E aí o que acontece? Depois desses 2 segundos, se ela achar assim, não, essa pessoa é muito rude, vai ser muito difícil você desfazer isso na mente dela. Entende? Então, todo mundo é um potencial cliente, né? Eu sempre falo, às vezes a gente não tem noção de como as pessoas nos veem fora, né? Você começa a entender quando um outro começa a falar, você viu a Karina? A pessoa, entendeu? E aí você aparece xixelenta em algum lugar, meu Deus, vira anúncio, né? Sim, eu falo assim, gente, não custa, sabe? E às vezes são coisas simples, porque daí a pessoa fala assim, Loiane, mas então, pra eu estar sempre bem vestida, tem que gastar dinheiro, é roupa cara. Gente, andar bem vestido não tem nada a ver com roupa cara. Concordo. Né? Tanto que tem um perfil que eu vi esses dias que eles faziam umas entrevistas com uma pessoa rica e tal, lá em Palm Spring, enfim, na Califórnia e tal. E aí, aquelas pessoas, né, montadas de cima até embaixo. O que você tá usando? Chanel. Mas, gente, a Chanel tava se revirando no túmulo vendo aquilo, entende? Foi uma coisa horrorosa. Sim. Então, assim, não é dinheiro que vai fazer você se vestir bem, sabe? Sim. É você saber fazer boas escolhas. Né? E boas escolhas você começa fazendo como? Você vai começar a acompanhar um perfil, você vai começar a consumir esse conteúdo, né? E é isso que vai começar a mudar um pouco a tua mentalidade, porque as pessoas ainda são muito preconceituosas com relação a isso. Acho que andar bem vestida é quem de metida. Até deixa eu te perguntar, né? Eu tô aqui, eu vou aproveitar ela ao máximo. Aproveite. Todo mundo que vem aqui, eu saio com bastante conhecimento, né? Então, sempre que eu digo, quando eu vou atender um cliente também, o pessoal, o cliente não comprou, que pena. Eu falei, não, eu aprendi um monte com ele. Deixa eu te perguntar, Loiane, o se vestir, o estar bem, né? O estar, tem tudo a ver também, a forma como você fala, como você se direciona à pessoa, isso tudo tá ligado à tua imagem. Sim. Ou só estar bem vestida, ok? Não, tem tudo a ver. É que assim, hoje, 55% dessa primeira impressão que a pessoa faz, ela é baseada na imagem externa da pessoa. 55%, isso é muita coisa, gente. É bastante. 38% é a expressão corporal dela e tal. E os outros 7% é o que ela realmente fala, comunica, nananã, entende? Então, essa primeira chegada que você tem na pessoa é o quê? O que tá fora. E depois o teu gesto, porque também não adianta. Tem gente que tá montada, que nem eu falo, tá montada de Chanel de cima até embaixo, mas tá sentada aqui assim. Adianta alguma coisa? Adianta tá com cara nada, de coitada, né? Isso, entendeu? Assim, então é um conjunto. E eu acho não, eu tenho certeza, gente, que isso tem muito a ver com a autoestima da pessoa. Eu ia chegar nesse ponto. Né? Tem a ver com a autoestima da pessoa. Se eu me vejo bem, se eu me vejo poderosa, se eu me vejo né? Você precisa estar bem com você, porque você vai externalizar aquilo que você está sentindo dentro, né? Por isso que eu falo, posicionamento tem tudo a ver com o interno, o autoconhecimento. Então, quanto mais autoconhecimento você tiver sobre você, né? Por exemplo, assim, eu quero
passar autoridade. Mas aí é uma moça que chega lá toda assim, né? Que nem eu falo da cabeça do lado, bate foto sempre com a cabecinha assim, né? Toda meiga. Como é que eu vou fazer essa pessoa entender se é o trejeito dela? Ela precisa encontrar e ela precisa entender que para ela se posicionar de uma forma assim, ela vai ter que parar de fazer algumas coisas. Por quê? Porque o corpo dela tá comunicando. Então não adianta eu vestir ela de blazer preto, de cima até embaixo, né? Toda montada. Poderosa. Se ela vai chegar... fazer assim, né? Não tem como. A expressão dela muda. Isso. E uma coisa assim que eu tenho muitas mulheres, né, que me seguem e às vezes, né, como todas as mulheres, como todas as pessoas dizem, tenho um problema com isso, com aquilo. Eu sempre brinco, bota o batom e vai trabalhar, né? Mas isso que tu falou realmente, porque muitas vezes, em alguns períodos da nossa vida, às vezes a gente não tá com a autoestima tão lá em cima, né? Eu vejo porque já passei por por essas etapas da minha vida e eu queria sempre provar que eu estava bem. Então, eu acho que às vezes eu mentia para mim mesma, né? Colocava o batom, arrumava o cabelo e ia. E hoje eu vejo quanto é importante, de fato, tu estares bem internamente, porque tudo reflete ao teu redor, né? Eu acho que a gente tem que ser muitas vezes egoísta. Né? Pensar primeiro na gente, depois no outro. Acho que isso é uma grande lição que eu tiro com 44 anos, que a gente precisa, de fato, entender um pouco mais. Isso tu acredita também que a gente consegue disfarçar por um período que estamos bem para que a gente consiga fazer o nosso trabalho? Eu acho que nem tu fala, assim, tipo, por um período você vai até tentar fazer isso, mas não é genuíno, né? Sim. Então, tipo, é forçado e aí começa a ficar difícil. Né? E tudo que é difícil, daqui a pouco você vai parar de fazer, entendeu? Então, que nem eu falo assim, construir uma marca hoje, construir teu posicionamento leva tempo, né? As pessoas primeiro precisam passar por esse processo de se autoconhecer, saber para onde tá indo, porque eu sempre falo, hoje a minha versão de sucesso é completamente diferente da tua. Sim. Se eu te perguntar o que é a tua versão de sucesso, tu vai me falar um monte de coisa. Eu vou falar coisas que, meu Deus, às vezes não tem nada a ver. Então, aí que tá, daí tem a questão da comparação, né? Da pessoa olha e fala, eu quero aquilo pra mim, mas ela não sabe nem se aquilo ali é pra ela, né? Então, assim, essa questão de, tipo assim, montar um personagem e tentar, não, hoje eu não estou bem, mas eu vou parecer bem, né? Aquela vou dar uma voadeira na cara do inimigo. Vou mostrar para as inimigas que eu tô bem. Mas aí é muito frustrante pra gente, porque você sabe que não, né? E eu falo, não tem coisa melhor hoje do que você trabalhar com uma coisa que você ama, né? Nem todo mundo é agraciado com isso. É verdade, concordo. Mas tem gente que vai fazer porque realmente precisa, tá tudo certo. E pode ser por um período também, isso. Até você chegar onde você quer. Porque eu falo, pela minha trajetória, quantas coisas no início que eu fiz que, nossa, eu odiava fazer, mas eu tinha que pagar os boletos e sustentar meu filho sozinha, né? Então, e os boletos vêm. E os boletos vêm, né? Que nem tu falou, veio atrás, veio vindo atrás, né? Então, vai ter o esforço, mas até a hora que você entende realmente o que é para você, né? Deixa eu fazer uma pergunta que eu sei que você que está aí do outro lado quer saber. Eu vou falar até que hoje eu vi a postagem da Sandra, que você mentorou ela. Nossa, ela já era uma excelente profissional, mas é nítido a diferença. A mudança. A vestimenta, a postura na foto, eu disse, nossa, uau, sabe? Fiquei bem fascinada, assim, ver como ela realmente evoluiu. Digamos que chegue uma corretora, porque aqui são mais corretores que acabam assistindo o podcast. Ele chegou do nada, chegou na tua frente, Loiane, me salva. Qual é o primeiro passo? Olha, eu sempre começo a mentoria primeiro entendendo qual é a dor desse cliente. Porque me salva do quê, né? Sim. Me salva do quê? E aí, a primeira parte, sempre falo, a primeira parte hoje da mentoria é justamente essa parte de você fazer essa análise de autoconhecimento da pessoa. Eu preciso entender a história dela, de onde ela veio, por que ela está querendo fazer aquilo, né? Porque às vezes, eu preciso fazer, mas por quê? Você tem que entender por que você está fazendo, né? O teu porquê. Eu acho que tem até uma frase da Oprah que ela fala isso, que ela não faz nada sem saber o porquê, né? E aí, nesse primeiro processo, ele precisa primeiro entender por que ele quer fazer aquilo.
E aí a primeira parte é o que a gente chama de estruturação de marca, que é o que todo mundo pula. Eu falo isso direto, todo podcast, que é o que todo mundo pula. Vai direto lá para a parte da comunicação, que é o quê? Fazer a foto corporativa, fazer o vídeo, nananã, mas ela está fazendo aquilo sem direcionamento nenhum, porque ela não sabe por que ela está fazendo aquilo. Então, a primeira parte que eu falo é você sentar e você esmiuçar tua marca. É fazer toda aquela parte chata que o povo não faz, que é análise SWOT, que é usar a ferramenta de branding mesmo, né? Que é fazer missão, visão de marca. Porque, querendo ou não, tua marca, que nem eu falo, não é só o teu posicionamento no Instagram. Tu tens uma equipe com você e eles precisam olhar para o mesmo lugar que você está olhando. Senão, tudo que tu fizer não adianta nada. Tu vai sofrer um monte, né? Sim. Então, eu falo assim, a primeira parte, estrutura essa marca. Né? Qual é o teu objetivo? A gente fala do tal propósito, né? Eu tinha um ranço do propósito, gente. Parecia que eu no mundo era a única pessoa que não tinha propósito, enfim. Mas qual é o propósito de estar fazendo aquilo? Eu sempre falo assim, qual é o teu motivo de acordar de manhã cedo? Sim. Né? O porquê. O porquê, exatamente. Então, me salva. Vamos lá, querido, senta aqui. Vamos Você tá começar da parte chata, Sim. que é aquela parte que ninguém quer fazer. Porque realmente, quando a pessoa faz uma foto corporativa, ela vai se ver linda, ela vai se ver poderosa, né? Então, ela vai fazer o logo, a identidade visual dela. Realmente aquilo, você vai postar, todo mundo vai curtir, vai comentar, vai engajar bastante. Olha lá, né? Foto nova. Só que aí elas fazem um monte de fotos e daqui a pouco elas... Meu Deus, o que eu vou postar agora e eu vou botar na legenda o quê? Porque não é só aquilo, né? As pessoas não se conectam só com isso. E aí? Você fez um monte de foto corporativa, uma identidade visual linda, e para que ela serve, bebê? Entende? Então, primeiro entender por que você está fazendo aquilo, né? Pra saber com quem ela quer conectar. Exato. Né? Porque senão eu sempre falo assim, tudo me parece conveniente. E até eu sempre dou exemplo de roupa, né? Você já tentou comprar uma roupa porque você viu em alguém, tava na moda, né? A roupa da moda. E aí você vai colocar em você e aquilo não encaixa, né? Aí fica lá pendurado no guarda-roupa, seu dinheiro lá, entende? Marca pessoal é a mesma coisa, gente. Se funciona para fulana, não quer dizer que vai funcionar para você. Você tem que encontrar o seu jeito de fazer, né? O seu jeito de se conectar. E aí, que nem tu fala, as pessoas compram de pessoas justamente por isso, porque são as histórias que conectam, né? E uma história que nem a sua, por exemplo, ninguém mais tem. Então, Loiane, o que hoje me difere de outras corretoras? A sua história, né? As coisas que só você gosta. Eu falo assim que você atingiu o ápice, gente, quando as pessoas mandam mensagem para você ou te mandam coisas no Instagram, por exemplo, falam assim, olha aqui, Loiane, isso aqui é a sua cara. Eu recebo tanta coisa de planta e flor, não sei que as pessoas acham que eu gosto de planta. Mas eu tenho uma cara. Mas entende? E aí eu falo assim, nossa, aí tu entendeu e tu atingiu o ápice. Por quê? Porque as pessoas conectaram você com simbologias que representam você. E só eu, não quer dizer que só eu gosto de planta, mas quando vê, lembra de mim, entende? Quando vê um negócio minimalista, um negócio me manda. As tiny house, né? Eu amo aquelas tiny house. De vez em quando o povo me manda, olha isso aqui, é tua cara. Entende? Eu falo, nossa, tu atingiu o ápice porque as pessoas estão começando a conectar simbologias com você. E de onde sai isso? Do teu dia a dia, gente, sabe? Da tua rotina, das coisas que você gosta. Que tu expressa para os outros, né? Então a pessoa fala assim, como que eu gero conteúdo hoje? Gente, a tua história, o que você faz. Porque o que as pessoas querem hoje? Elas querem a tua voz. Sim. Elas querem a tua visão sobre as coisas. E aí eu sempre falo assim, até teve um final de semana que a gente tava falando sobre a tal da IA, né? Que a IA vai substituir as pessoas. Eu falo, olha, se você for um replicador, tu tem que ter medo mesmo. Sim. Agora, coisa que IA nenhuma vai fazer é ter uma história genuína igual a sua, ter voz, como você tem, e ter a tua visão sobre as coisas. Ninguém tem, sabe? Assim, Loiane, eu sou corretora há 17 anos. E há 17 anos eu ouço que a profissão de corretora e corretor de imóveis vai acabar. Só que ela não vai acabar por quê? Justamente porque pessoas compram de pessoas. A tecnologia, ela vem para nos auxiliar, sabe? Eu tenho essa visão. E por que um investidor, ele quer comprar algo comigo? Porque ele me vê como uma pessoa que pode intermediar e fazer um negócio melhor para ele. Exato. Né? Senão ele iria lá no Google, dava um Google, pesquisava, entrava em contato com a consultora e comprava. Mas para isso, precisa o quê? Gerar o valor. Que é isso que a Loiane ensina, Exato. né? Entender quem você é, para que você gere valor,
para que a pessoa te queira Isso. como profissional, Exatamente. queira ter você do lado, né? Eu sempre digo, a venda, ela é 100% emocional. Por mais dinheiro que o cara tenha, que a mulher tenha, o porquê que eu compro. Uhum. Por que eu quero um apartamento imobiliário? Quero mostrar que eu, né, tô no ápice. Isso. Eu quero mostrar para aquele cunhado Venci chato na vida. que eu sou fera, entende? Então, assim, as pessoas estão... Existe o ego, né? Então, de certa Sim. forma, a gente acha que não, mas o ego, ele é recorrente, né, na nossa vida, né? Uhum. Tanto que os arquétipos, né, eles são um estudo da psicanálise. E aí, que nem tu fala do ego, o ego hoje é o que direciona a tua tomada de decisão. Então, tu falou, é exatamente assim. Porque, né, até tem uma postagem que eu fiz uma análise sobre um livro, né, do Jung, que fala sobre isso. Então, tem o ego ao redor, e aí a tua tomada de decisão, ela é conforme as tuas experiências, né? Então, que nem a gente fala, é muito sensorial. A questão arquetípica, por exemplo, ela é sensorial. A venda é sensorial, porque você trabalha o que a gente chama do córtex frontal, né? Então, quando você está fazendo uma venda, essa pessoa está comprando de você, ela não está comprando pelo produto, ela está comprando pela sensação que ela está tendo, né? Por que aquilo está gerando nela, né? Então, a gente fala que ativa o córtex frontal, que é realmente a questão sensorial, emoção, né? Eu falo assim, por exemplo, uma Bic e uma Montblanc fazem a mesma coisa, gente, são duas canetas, mas por quê, gente? É outra coisa, você vai assinar um contrato com uma Montblanc, entendeu? Sim. Então a pessoa não compra a Montblanc porque uma caneta faz do mesmo jeito, né? Mas ela tá comprando pelo valor emocional que aquilo traz para ela. A sensação. Exato. Né? E aí, que nem tu falou assim, hoje um investidor, ele pode ir lá no Google. Sim, ele pode ir lá, mas ele olha para você, e eu sempre falo, a primeira pergunta que inconsciente as pessoas fazem ao teu respeito e do teu negócio, do teu produto é, eu posso confiar nessa pessoa? E aí todas as simbologias e a forma como você se posiciona vai trazer essa mensagem para ele, entende? Então a questão é, posso confiar na Karina para fazer esse negócio? Será que ela vai realmente fazer a melhor escolha para mim? Ela vai me direcionar do jeito certo? Entende? Então no inconsciente dele é isso que ele está respondendo. Entendeu? E é bem isso, tá? É bem isso. Você que é vendedor que está nos ouvindo agora, eu ouço, assim, muitas pessoas entram em contato pelas redes sociais e quando eu chego para conversar pessoalmente, eu entrei em contato porque você me parece ser confiável, né? Então, pelas redes sociais, é o que as pessoas, não, ela é confiável, então eu vou chamar ela para conversar comigo e, de fato, ela vai resolver o meu problema, que é vender ou, né, comprar alguma Sim. coisa. E está muito atrelado, né? A nossa reputação, como qualquer outra profissão, a gente precisa ter cuidado em relação a isso, né? Então, eu vou ser um pouco polêmica agora, mas, assim, tem corretoras, e às vezes corretores, que eles não sabem se portar, né? A nossa profissão, ela gera, a gente mexe bilhões na economia, nós temos uma profissão muito importante, porém, muitas pessoas não se comportam como deveriam. E aí eles reclamam, porque não vendem, mas porque não fazem jus ao de fato que é a profissão. A profissão mexe com muito dinheiro, então automaticamente eu tenho que mostrar muito valor, né? E acho que se for uma outra pessoa que venda um outro tipo de serviço, ela pode não ter tanta preocupação com isso. Eu não sei se é mais ou menos assim. Não, na verdade, a reputação é um dos 4 pilares que eu sempre falo que você tem que cuidar muito. Certo. Porque você tem que tomar cuidado com as pessoas que você associa a você, Sim. as marcas que você associa, os lugares que você associa, porque tudo isso gera alguma coisa na cabeça do teu cliente, entende? Então, eu falo assim, sejam intencionais. Eu tô, né, manipulando as pessoas. Sim. E daí, querido, você tem que pagar seus boletos, entende? Você não tá criando uma marca para agora, né? Eu sempre falo assim, é uma construção, né? São 17 anos da Karina fazendo isso, é 17, né? 17 anos, são tantos anos eu fazendo isso, né? 2012 já trabalhando com isso. Então, não é uma coisa que do nada virei isso, não. Nossa, vou contratar a Karina, por quê? Porque ela passa confiança, porque, né, foi lá, vai tirar informação das pessoas, vai conversar com outras pessoas. E eu sempre falo, você é aquilo que as pessoas falam quando você não está na sala. Então, cuidado, né? Porque tem muita gente que fala assim, tem uma coisa que fala assim, a profissão não é valorizada. Isso eu ouço muito. A minha profissão não é valorizada. Mas por quê? Primeiro, por essa questão, que às vezes ela é muito prostituída.
né? Então, né, aquela coisa de a pessoa se porta de um jeito diferente, enfim, não é de um jeito legal, e aí uma pessoa teve contato assim, pronto, o resto não presta mais pra nada, né? Por quê? Porque aquilo gerou uma sensação ruim, e eu sempre falo, igual a história de cliente satisfeito, né? Um vai falar para mas um cliente insatisfeito espalha para 80, né? Porque é assim, Verdade, né? Fofoca e notícia ruim, o povo espalha que nem... Aí eu falo assim, então pólvora, cuida, né? E outra, poxa, você trabalhou tanto para construir isso, né? Custa cuidar, né, Pepe? Então, assim, não custa, né? A pessoa tem que começar a se olhar como marca, na verdade. Eu sempre falo isso. Se olha como marca. Empresa, eu já tentei, que nem eu falo assim, eu já tive estúdio, já tive agência, aí botava nomes, né? Loyarte, não sei o quê. Gente, todas as vezes as pessoas me buscavam pelo meu pessoal. Foi aí que eu entendi. Não, a minha marca, eu, Loiane Malman, hoje sou mais forte do que qualquer coisa que eu crie. Entende? Então, eu primeiro valorizei a minha marca para depois vender o meu produto, porque daí sim, não importa o que eu vendo, as pessoas vão querer. Que tu tá chancelando, né? Isso, assim. Entende? Mas, tipo, tem que cuidar, não adianta. Então, tipo assim, né, quero postar a foto da bebedeira no final de semana, ok, vai lá e faz, então, close friends, né, e faça lá. Mas o porquê disso? Eu até você não entendi, né? Digamos assim, pra que me mostrar? Né, mas enfim, é que nem falou, polêmica, né, polêmica, né? Tem que ter um pouquinho de polêmica. Mas a reputação é um dos pilares que a gente tem que cuidar bastante, porque, como eu falei, marca não se faz só dentro do Instagram, né? Se faz fora dali também. Networking, com quem você se associa, com quem você se liga, os lugares, os eventos, né, que você tá. Então, tudo isso as pessoas vão começar a gerar uma conexão ou não com você. Quantas vezes, gente, que eu já cheguei porque é normal, olha, que me atire a primeira pedra quem nunca foi contratar alguém e foi lá espiar o Instagram dela. Sim. Todo mundo faz isso, então virou o quê? O teu site, teu cartão postal, aquilo ali. Verdade. E quantas vezes eu deixei de contratar profissional, às vezes por uma post mal escrito, ou por uma postagem que eu li, né, já gerou aquela dúvida, não é bem assim não, entende? Então, gente, todo mundo faz isso, e a gente está sendo muito inocente se a gente não achasse que as pessoas fazem com o nosso também. É verdade. Né? Eu penso, não seja inocente a ponto de achar que não fazem isso com você, entendeu? Que fazem sim, né? Fazem. Vamos falar um pouquinho sobre os arquétipos, porque assim, eu até tenho um livro que é para eu ler, lá ainda não li, que é Herói. O Herói e o Fora da Lei. Isso. Comecei a ler ele, não terminei, mas vou. Tem algum outro livro que nós possamos ler, que é importante para entender sobre como começar a criar uma imagem? Então, o Herói e o Fora da Lei é porque assim, o que acontece? Os arquétipos, para as pessoas entenderem, que tem muita gente que não sabe o que é, né? É um estudo da psicanálise. Então, por exemplo, o Freud, ele diz assim, que tudo aquilo que você passa na tua infância, por exemplo, vai gerar força sobre as escolhas que você tem hoje, tá? Sim. E o Jung diz que assim, não, a gente já nasce, né, com programações e simbologias que todo mundo reconhece, isso já nasce com você. E isso vai fazer com que você faça suas escolhas no futuro. Beleza? Certo. E aí, dentro desse estudo, dentro do estudo arquetípico do Jung, existem muitos arquétipos. Mas aí a Margaret Mark e a Carol Pearson estudaram 12, que é pra gente aplicar dentro de marcas. Né? Então, 12 são a base. Dentro desses 12 ainda existem subdivisões, né? Que a maioria não fala sobre isso, mas são 60. Só que a gente não explora todos, porque senão vira um bug na cabeça das pessoas, né? Mas aí, por exemplo, assim, o teu arquétipo é o mago, por exemplo. Dentro do mago existem outras subdivisões, né? Então vai ser, o visionário, o empreendedor, o catalisador de mudança, enfim, quem você é na fila do pão, entendeu? E os arquétipos são simbologias que a gente usa. Então, o jeito que eu uso o meu cabelo, né? Representa alguma coisa. O jeito que você se senta na mesa, as simbologias que você usa, por exemplo, atrás, quando você faz os teus vídeos, tem simbologias atrás. Inconscientemente, nas pessoas, isso está gerando alguma sensação. E ela pode se conectar ou não. Eu vou deixar aqui né, o que eu fiz. Aqui a Loiane está de frente para minhas premiações. Então, por que eu fiz isso? Né? Eu, junto com a Carol Osmanioto, que é arquiteta.
Porque a pessoa, para que eu gere autoridade, né? A pessoa está ali, Exato. né? Eu estou atendendo ela e automaticamente ela está olhando, poxa, ela é premiada, então ela realmente é uma boa profissional, né? E isso que a Loiane falou realmente faz todo sentido, porque as pessoas acabam perguntando, e tal, aquele prêmio, né? Enfim. E sabe que a primeira vez que a gente fez a live foi a primeira coisa que eu vi atrás. Sério? Porque, querendo ou não, também trabalha com isso, então você já fica analisando tudo, né? Sim. Eu falei assim, livros, premiações, entendi. Ai, você é estratégica, maravilhosa. Intencional. Tu acha que a Loiane vai palestrar no MTV? Tu acha que eu não aprendo quando ela vai palestrar? Eu aprendo. Exato. E aí tem essas simbologias que você acaba aprendendo. O que acontece? É um estudo, né? Então, tipo, você tem que estudar psicanálise e tal. Então, hoje o que as pessoas abordam é uma coisa muito superficial. E eu falo assim, precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque, como eu falo, às vezes você vai aplicar uma simbologia ou você vai virar um clichê, né? Que eu falo que é horroroso isso. Ou então você vai aplicar uma simbologia que não tem nada a ver com teu posicionamento. Então, por exemplo, a pessoa trabalha com beleza. É o arquétipo do amante. A pessoa trabalha com finanças. Tem que ser o governante. Não, gente, não é assim. Entendeu? Por isso que eu falo, passa primeiro pela parte do autoconhecimento, que eu preciso entender quem é você, para onde você é, principalmente o que você está gerando de transformação, quem é o teu cliente, porque daí sim a gente vai entender o teu arquétipo, entende? Então tem muita gente que chega e fala, não, eu trabalho com estética, o meu é o amante, eu já li o livro, eu já sei. E aí quando você vai ver, a promessa dela na marca dela é gerar, por exemplo, transformação. Essa não é a promessa do amante, é a promessa de outro arquétipo. Entendeu? Então, tipo assim, parece muito óbvio, mas não é óbvio. Então, eu falo assim, cuidado, né? Porque às vezes a pessoa vai, ou vira clichê, que nem eu falo, porque o arquétipo tal, o meu é esse, eu tenho que usar seda, batom vermelho e tomar água na taça. Tem nada a ver com isso, gente. Entendeu? Então, quando fala assim, o mago. O mago, a pessoa já imagina aquele perfil cheio de cristais, né? Pessoa no caldeirão. E não mas essa é a impressão que... E não é isso, entende? Steve Jobs é um mago. A Apple é uma marca do mago. Então, você pensa, como assim? Entendeu? Explique-me mais, por favor. Entendeu? Por quê? Porque eles são catalisadores de mudança. Então, um mago ou um rebelde, por exemplo, que principalmente a Apple, ela tá dentro do arquétipo do rebelde. Por quê? O rebelde, a maioria das vezes, ele tá fora da época dele. Então, ele é muito... como que eu vou dizer, tipo assim... Visionário? Isso, ele não é compreendido na época dele. Então, se você pensar hoje na Apple, né? Quando a Apple lançou, que falava sobre internet, falava sobre celulares, na internet na mão, meu Deus, era uma coisa muito fora. É o nosso Elon Musk agora. Sim. O cara tá mandando gente pra Marte, como assim? Entende? Então, é uma coisa muito fora. Então, primeiro você causa uma... nossa, aí não vai prestar isso. Ou a IA, por exemplo, meu povo morre de medo. Entende? Então, é uma marca do arquétipo do rebelde que a gente fala, porque ele é disruptivo. Era essa palavra. Disruptivo, muito disruptivo, né? Então, assim, muito além. Sim. A Red Bull, por exemplo, é uma marca do arquétipo do mago, né? Que faz umas coisas meio maluca e não sei o quê. Enfim, é uma marca do mago. Ou tem uma outra marca que é de cosméticos também. Nossa, esqueci o nome agora. Mas também é uma marca do arquétipo do mago. Então, tu entende, tipo assim, que precisa entender primeiro a promessa da marca, a transformação que ela causa, para daí começar a se aprofundar dentro da questão arquetípica. Eu sei que tu vai falar para mim, de repente, que não existe um arquétipo específico, né? Mas para nos tornarmos bons vendedores, não teria algum arquétipo que eu possa estar introduzindo, digamos assim? Não. É bem como tu falou, não tem isso. Porque tem uma... Que nem eu falo, as pessoas falam assim, porque o arquétipo do cara comum, por exemplo. Ele é muito coitado, né? Aí não é o arquétipo do cara comum, não serve. O arquétipo... Tem arquétipos que são ativacionais, que a gente fala. E tem outros arquétipos que já não são. Então, você usá-los de forma intencional, ok, tá? De forma estratégica. Porque o que acontece? Todo arquétipo é um arquétipo bom. Se for bem aplicado, se for bem feito. Então, eu vou dar um exemplo. O Bruno Perini. Sim. Bruno Perini. Adoro ele. Isso, ele trabalha com finanças. Bruno, pode me convidar para o podcast, tá? Pode. Porque eu sou tua fã. Arrasou. Ele, na comunicação visual dele, quando ele tá lá, você sempre vai ver, ele é um cara muito comum, entende? Verdade. Então, ele fala sobre dinheiro com as pessoas,
mas ele diz assim para as pessoas do jeito que ele tá vestido, quase sempre t-shirt, né? Verdade. Botinha, bem de boa. Normalmente branca. Isso, entendeu? E o que ele tá querendo dizer com isso? Cara, eu sou que nem tu, não é tão difícil, né? Eu me conecto com você. Tamo junto, parceiro, Isso, né? entendeu? Sim. Agora, se tu pegar, por exemplo, as campanhas que ele faz quando ele precisa vender um curso, ele é o arquétipo do sábio. Ele senta numa poltrona, numa biblioteca, um negócio todo meio escuro, verdade. meio não sei o quê. Nunca tinha prestado O que atenção. ele tá fazendo ali? Se ele for o cara comum o tempo inteiro, ele não vende, porque ele precisa usar um arquétipo que seja ativacional. Então, quando ele vende alguma coisa pra alguém, ele tem que fazer com que essa pessoa tome uma atitude. Senão, ele é o cara bonzinho que só oferece conteúdo, mas não vende. Entendeu? Sim, Então, assim, ó, de forma estratégica, na hora que você for vender algo, você vai aplicar o arquétipo do herói, que é muito usado, o arquétipo do sábio, o arquétipo do mago, do rebelde, que são arquétipos ativacionais, entende? Então, por isso que eu falo, é intencional. O tempo todo. Estratégico, gente, estratégico. O tempo inteiro tem O que tempo ser. inteiro, sabe? Tem que ser intencional no que você faça. Eu sempre falo, não existe arquétipo ruim, existe arquétipo mal aplicado. Vamos ver se tu pode me corrigir. Até para gerar autoridade, o bonzinho não vende, né? Eu não sei se é assim que funciona. A gente precisa, de fato, mostrar autoridade se impondo, Isso, né? exatamente. Então, é que nem eu falo, ele tem toda uma simbologia. É como você se veste, como você se porta, entendeu? Porque por mais que você esteja hoje de t-shirt e camiseta, o jeito que você se posicionar, o jeito que você falar, vai trazer a mensagem de ou essa pessoa não sabe do que ela tá falando, ou realmente, não, faz sentido, né? Só que a gente sempre fala para não gerar essa desconexão, né? E que nem eu falo, às vezes eu quero gerar autoridade, mas eu tô me posicionando de um jeito que não tá passando isso, né? Muito inocente, entendeu? Então, que nem eu falo, seja intencional, né? Você não pode fugir daquilo que você realmente é, mas quando você precisa se posicionar e precisa que as pessoas tomem atitude, comprem de você e que você queira realmente passar uma mensagem com aquilo, você vai ativar um arquétipo que tem a ver com aquele momento, né? Eu costumo trabalhar com uma tríade arquetípica, então a gente transiciona por dentro desses arquétipos, né? Então tem o teu arquétipo principal, que é aquele que você sempre vai estar comunicando, e tem outros dois, eu não uso mais do que isso, porque daí vira uma confusão na cabeça do cliente e também começa a gerar ruído, né? O certo nem é usar os três, né? Mas eu deixo para quê? Para ele justamente transitar, né? Então, quando você estiver fazendo um lançamento, qual é o arquétipo que você vai usar? Quando você estiver fazendo uma jornada do herói, qual o arquétipo que você vai usar? Entende? Então, tudo de forma intencional. E, gente, não pensem que o povo não faz isso, tá? Mas player de internet grande só faz isso. Eles dominam isso. E se não dominam, eles contratam alguém que domina. E é tão inconsciente para quem está assistindo que dá a impressão que não tem nada de diferente, mas na verdade é intencional e faz com que tu compre mais, que tu queira, né, estar próximo daquela pessoa. É muito doido pensar, né? Mas é muito real e funciona. Vou contar uma história. Eu sou gente de história. Até tô com uma blusa rosa ali, que depois a gente vai gravar outro conteúdo. E eu ia vender um apartamento para uma cliente. Hoje ela é minha amiga. E ela estava grávida de uma menina. Olha isso, né? Eu, há muitos anos atrás, já sendo intencional. E eu sabia que a vizinha tinha recém tido uma menina. Eu combinei, né, com a vizinha. Falei, tal hora eu vou estar no hall. Fui com uma blusa rosa, bebê, para ela se sentir bem, sabendo, poxa, né, eu vou ter uma menina. Desceu a vizinha com a bebê no colo. Fui mostrar o apartamento. O que aconteceu? Vendi. Por quê? Porque ela pensou, poxa, a minha filha vai ficar bem aqui. Já vai ter uma amiguinha, todo mundo tá entendendo. E eu fiz aquilo de propósito. Sabe quando tu sai de casa intencional? Eu vou fazer um teste para ver se funciona. E de tudo que eu mostrei, eu olhei para ela e disse, e aí, o que você gostou? Vou ficar com aquele apartamento onde encontramos as vizinhas. Olá. Não, e olha que louco, né? Digamos assim. Aí o pessoal olha e fala, né? Gente, é isso, entendeu? Isso. Tipo assim, foi... E ela tá feliz até hoje morando lá, sabe? Eu tipo, ajudei ela a decidir, porque muitas vezes é difícil, né? Mas é muito engraçado quando você trata de forma intencional. Só que, como tu falou, tem que ser genuíno. Genuíno. Tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para a gente, também tem que ser bom para todo mundo.
E o corretor ele precisa ter essa expertise. Aham. Mas sejam intencionais. O modo como... Que nem se muitas vezes, Loiane, eu vou atender casais, né? E eu sempre ando de uma forma, digamos assim, não quero constranger ninguém, mas assim, muitas vezes eu ia atender o cliente, que eu sabia que eram casais, e eu não passava nenhum batom, porque a estrela é a mulher do meu cliente, não sou eu, né? Então, eu sempre trabalhei dessa forma e tem funcionado, porque eu nunca quero... meu intuito é vender, Sim. não é querer parecer ser alguma coisa para alguém, né? Então, o que você quer mostrar para as outras pessoas diz muito a respeito de você também, né? Isso, exatamente. E que dentro falou assim, essa coisa do vender, mas antes de mais nada, a gente precisa se conectar com esse cliente, né? Sim. Você tem que entender a dor dele, por que ele está comprando de você? E aí eu sempre falo, isso tem muito a ver com o tal do propósito, né? Eu sempre falo papo sobre o tal do propósito. Sim. Porque quando você entende que é o que você causa na vida da pessoa, muda completamente, né? Eu falo, você está conectado hoje, então a pessoa fala assim, eu não consigo vender. Mas será que você está no lugar dessa pessoa? Sim. Entende? Então você precisa gerar essa conexão com ele, porque como é que eu vou saber o que eu faço para ele, ou como eu me posiciono com ele, se eu não entendo ele? Entende? Então, sim, tem que ser intencional, você tem que estudar o teu cliente, né? Sim. Você tem que saber, eu sempre falo assim, a questão da persona, né? Gente, quando eu fiz, hoje as clientes que eu atendo são exatamente o perfil que eu escrevi no dia que eu fiz a minha persona. Essa pessoa, ela compra em tal lugar, ela frequenta tal lugar, ela consome tais marcas, ela vai aqui, ela vai assado, ela é assim, ela é assim. Entende? Por quê? Porque daí você começa a entender, você começa a falar com ela. Entendeu? Então, Sim. que nem tu fala assim, eu fiz aquilo. Sim, você se conectou com ela, você entendeu o que ela queria, o que ela estava buscando, a dor dela. Não tem como dar errado, gente. Não tem como dar. A partir do momento que a gente entende que nós temos que ser intencionais, não tem como dar errado. Eu sempre falo assim que eu queria ser duas para poder atender todo mundo, né? Que eu tenho vontade. E muitas vezes, assim, eu tinha um quadro no meu quarto, no outro apartamento, e lá estavam os nomes dos clientes que eu ia atender, mas eles nem imaginavam que eles estavam no meu quadro, né? Lembra que um dia a gente conversou? Mas isso eu sempre fiz, né? Então, isso é muito engraçado. E eu, né, me coloco em lugares, me conecto com pessoas, para que no fim eu consiga atender determinado cliente, né? E até tem uma amiga me fala, Karina, para de vender, porque tu só pensa em vender. Não é que eu só penso em vender, mas se eu já estou ali, por que não, né, tentar chegar mais próximo daquele cliente? E é que nem tu falou, tipo, passa a ser genuíno. Sim! Né? É que nem eu falo assim, hoje eu tô num lugar sentado, daqui a pouco a pessoa olha e fala assim, aquilo ali é o arquétipo. Já fico imaginando, né? Deu assim, tu sabia o negócio? Então começa a ser uma coisa, né, que eu falo em todo lugar. Se tem fala cliente. sobre marca. Isso, entende? Tem Eu vi uma vez, eu não me lembro agora quem que era, mas ele é um artista plástico, ele faz uns quadros com coisa de ouro, enfim. Eu acho até que ele é daqui. E ele falou uma coisa que eu pensei, eu nossa, sei quem ele é. Maravilhoso, Eu fui numa exposição assim, dele. É um cara novo, né? Isso. Sim. E ele falou uma coisa que fez muito sentido pra mim. Eu marquei e gravei aquilo, porque ele falou assim, que ele levava o cartão dele, ele falava sobre o que ele fazia, não interessasse onde ele estivesse. Se ele estava dentro de um elevador ou, tipo, ele estava numa academia, em qualquer lugar, ele dava um jeito de falar que ele era artista plástico e que ele fazia quadros. Porque, às vezes, por exemplo, assim, a pessoa que tá ali, o cara da guarita, a moça da academia, a secretária de tal lugar, ela talvez não vai comprar o teu serviço, mas se um dia ela estiver sentada num lugar e alguém falar assim, preciso comprar um quadro, tinha um cara lá que falou que ele era artista plástico, fui olhar o negócio dele, entendeu? Entendi. Então, assim, fala sobre o que você faz, Se as pessoas têm vender. medo de falar sobre o que elas fazem, mas aí a gente volta de novo naquele início, que é o quê? A pessoa e a autovalorização dela, né? Se ela às vezes não tá confortável, é porque alguma coisa tem, né? Então tem aquela coisa da síndrome do impostor, de achar que não é merecedor, que achar que não isso, que aquilo, porque a outra é melhor do que a gente eu. precisa, como a Loiane falou, curar dentro da gente. Exatamente. Né? E é uma busca insana, né? Porque incessante. Porque incessante também, essa é a palavra, porque é o tempo inteiro buscando. Eu recebo, assim, muitos corretores, eu não tenho cliente, porque eu não, né, o meu lead, só que eu sou que nem tu, Loiane, eu vou no mercado, e aí, bom dia, tudo bem, eu sou a Karina, corretora,
eu vou comprar um sapato, sabia que eu sou Karina, corretora de imóveis? Eu falo, porque bem isso. eu nunca sei quem tá ali do outro lado, né? E eu já vim com telefones e com angariações, porque eu falo. E assim, para mim isso é muito normal, porque qual o meu intuito? É atender bem meu cliente, deixar ele cada vez mais rico, né? A Loiane fazendo, né, o serviço dela que é sobre marcas, o poder, olha o quanto que tu muda a vida de uma pessoa. Você tem noção disso? Tipo, não, mas é uma coisa forte. Bastante. Né? Hoje, quando eu recebo feedbacks, né, inclusive o Vini já gravou alguns, que eu fico assim, nossa, gente, como elas falam basicamente a mesma coisa, que foi um Vini, mergulho... tu chora também, Vini? Olha, Vini. Que foi um mergulho para dentro delas. Né? Então, foi um mergulho dentro de mim, porque às vezes, que nem eu falo, nem elas se viam daquele jeito. Né? Então eu falava assim, gente, tipo, e eu sempre falo, tenha só o plano A, né? Não tenha um plano B, porque você tem que fazer o plano A dar certo. E é justamente isso. Então, olha, hoje eu recebo os feedbacks, eu penso assim, uau, né? Que nem eu falo, venci na vida. E tem algum, deve ter vários cases, né? Mas tem algum case assim que mexeu contigo? Ai, tem vários, né? Até a gente tava gravando essa semana alguns, que é que nem eu falo, tipo assim, envolvem muitas coisas, porque a questão da mentoria é o quê? Eu pego na mão dessas pessoas, então eu tenho que viver a história delas, eu tenho que entrar dentro do desejo delas, né? Então tem gente lá, tipo, que tem histórias incríveis, sabe? Tipo assim, que veio, por exemplo, vou dar o exemplo da Ramar, né? A Dani e o Rafa tem uma história maravilhosa, porque era uma coisa que ele fazia com o vozinho dele, entende? Hoje eles têm uma loja maravilhosa, ela acabou de dar um feedback pra gente, gravou um vídeo que ela falou que ela aumentou em 100% a venda dela. Nossa. Então tu pensa, oh, meu Deus, fiz parte disso, né? Tipo, tão lindo. Então eu falo assim, ai, nossa, e gratificante, isso. Né? E aí que foi? Que eu falei assim, nossa, hoje eu encontrei o meu propósito, porque eu entendi essa transformação que eu causo nas pessoas, né? Porque não adianta só eu ver, que nem eu falo, eu olho para pessoas, às vezes eu penso, nossa, se essa pessoa soubesse o potencial que ela tem, mas ela precisa ver isso, né? E o meu processo é esse, fazer com que ela veja o que eu tô vendo, entendeu? Só que ela precisa ver primeiro, né? Isso, aí eu falo assim, não adianta eu fazer, porque a mentoria não é isso também, eu não vou fazer as coisas por você em algum... Porque, gente, tem mentoria que não funcionou, porque a pessoa não aplicou, né? Que ela não quis fazer, não quis mudar, não, mas eu acho que assim, tá tudo certo, gente, tranquilo. É a mesma coisa que eu falo de cliente, assim, né? Eu atendo ele bem. Eu mostro os imóveis, faço uma proposta boa, brigo com a construtora sobre o melhor produto, enfim, e no fim ele não fecha. Eu lamento dizer, cliente, mas quem perdeu foi você. Por quê? Porque todo esse trabalho que eu já fiz, eu vou usar para uma outra pessoa, né? E a mesma coisa, assim, em questão da mentoria. Se você está disposto a querer mudar, então faça a sua parte. Sim. A única coisa que ninguém pode fazer pela gente é a nossa parte. Né? É verdade. Tipo, tem que se posicionar, né? Então, eu falo assim, às vezes as pessoas escolhem, vou fazer um curso, mas não aplica metade daquilo. Sim. Claro, nem tudo é aplicável, ok, nem tudo é aplicável, vai dentro da realidade, isso, de cada um, entendeu? Mas precisa colocar em prática, precisa ter a tua percepção, a tua vontade de fazer também, entendeu? Sim. Nossa, a gente poderia ficar aqui conversando, eu acho que o dia inteiro, né? Mas nosso tempo também é curto. E tem uma coisa que eu escutei esses dias do Thiago Brunet, que eu fui em uma palestra dele, que ele falou que cada vez mais as pessoas irão precisar de mentores em qualquer área da sua vida. Porque os líderes espirituais acabaram falhando. E por mais que as pessoas acham que elas consigam fazer algo sozinhas, elas não irão conseguir. Então, ele falou assim, vocês que lidam, né, com essas pessoas, né, mostre da melhor maneira possível como elas conseguem crescer profissionalmente, espiritualmente. Então, a Loiane está aí para ser sua mentora também, né, se você está procurando alguém que consiga, né, mostrar a sua essência, né, a Loiane vai deixar agora os agradecimentos e onde a gente encontra essa mulher incrível. Bom, obrigada, né, pela oportunidade. Eu sempre falo que eu profetizei, né, para trabalhar
a Karina, ela fazia isso com os clientes dela, de botar o nomezinho na parede, ela nem sabe, mas Faço eu também até fiz. hoje, tá? Você será o próximo. E muito obrigada, né? Que eu falo, eu adoro essas conexões, eu acho que isso acaba, né, crescendo, cresce você, cresce eu, cresce as pessoas que veem isso, né? Então, fomentar mesmo essa questão, né, de conhecimento, quanto mais informação você tem, melhor, né? Muito obrigada, né? E as minhas redes sociais hoje é Loiane Malman, né? No Instagram, tem LinkedIn, não tenho TikTok, não me julguem. Ainda. E lá o Vini tá preparando isso, né? O Vini tá preparando os jovens, Eu adoro andar com jovem. Eu adoro os jovens. Jovem. E eles têm umas ideias, né? Que Sim, a gente chega sim. e fala assim, vamos fazer um negócio. O Vini já chega e fala, não, já tive uma ideia aqui pra fazer um negócio. É isso aí, Vini. Não vou roubar o Vini, tá? Deixa claro. Ó. E nas minhas redes sociais eu costumo compartilhar bastante coisa sobre a questão dos arquétipos de marca, enfim, tem minhas reflexões lá que o povo diz ser interessante, Eu né? gosto. Tem as minhas, né, meu filho, que Sim. o Isaac às vezes faz mais fama do que eu, né? Eu sempre falo, engajamento tá ruim, bota uma foto do Isaac. Olha o golpe, Isso tudo né? ela ensina na mentoria. Né? Tipo assim, não tem coisa que mais engaja que foto de cachorrinho e criança, gente, fica a dica. Ai, Então obrigada. aí, ó, você que muitas vezes, eu não tenho, às vezes, condições de pagar uma mentoria no primeiro momento, vai lá, segue a Loiane, tira dúvidas e vai profetizando, daqui a pouco eu quero ela como mentor. Eba! E a gente fica por aqui, quero agradecer mais uma vez a Loiane, e a gente se vê no próximo vídeo, ou quem sabe, aqui no Podcast. Tchau, tchau! Tchau!